Olá a todos, olá a todas. Estamos dando início à série Desafios e Soluções das Parcerias Público-Privadas no Brasil, uma iniciativa que busca reunir e disseminar o conhecimento sobre esse tema no Brasil, discutindo quais têm sido os principais desafios para implementar essa modalidade de projetos de infraestrutura, mas não apenas discutir os desafios, mas apresentar possíveis soluções ou soluções já implementadas para resolver os problemas que hoje atravancam o investimento privado em infraestrutura em nosso país, seja em nível federal, mas também no nível subnacional, nos estados e nos municípios. Um dos grandes pontos-chave para destravar investimento em infraestrutura trata-se de pensar em como fazer isso no nível subnacional e ganha muita importância as PPPs e as concessões nos âmbitos dos estados e dos municípios. E nessa entrevista de hoje, dessa série, nós contamos aqui com a participação do governador Wellington Dias, governador do estado do Piauí. Governador, muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado participar. E também contamos aqui com Viviane Bezerra, que é a superintendente de parcerias e concessões do governo do estado do Piauí. Agradeço muito também a sua presença, Viviane. Eu gostaria de começar essa discussão, governador, querendo discutir um pouco a sua opinião sobre como o senhor enxerga que hoje são os principais desafios do Brasil e também os principais desafios para o seu estado especificamente, o estado do Piauí. Olha, cara, primeiro, parabéns por essa iniciativa, né, de tratar de um tema que precisa de muita profundidade para mais gente. Veja, o Brasil, ele não pode ficar, como nós já estamos há alguns anos, apenas na linha do ajuste, do corte, enfim. Eu creio que nós temos uma pauta do povo, uma pauta da população que ela não pode esperar. Isso aqui não é que nem um veículo que você pode parar, consertar e depois botar para funcionar. Não, eu brinco muito nesse ramo de atividade, cuidar de município, cuidar de estado, cuidar de um país, tem que aprender a trocar pneu com carro andando, tá certo? Então, dentro disso, nós vamos ter que adequar o Estado para que a gente tenha responsabilidade com aquilo que são as despesas, com os compromissos que assumimos, mas também é preciso fazer o país retomar crescimento. Eu acho que esse é um grande desafio. Quando a gente olha como é que faz para colocar um equilíbrio fiscal, ele tem o lado da despesa, mas precisa pensar do lado da receita. E nesse aspecto, eu destaco o estado do Piauí, um estado que em 2015, quando eu assumi, a dívida era 62% da receita. Nós tomamos emprestado aproximadamente 2 bilhões de reais para investimento e a dívida caiu para 41% da receita. Por quê? Porque a economia cresceu, a receita cresceu, né? E o setor privado veio junto, porque à medida que eu fui fazendo investimentos em infraestrutura, em educação, enfim, o resultado foi mais investimentos. Então, temos que cuidar da segurança, temos que cuidar da saúde, temos que cuidar da qualidade de vida. Ainda somos um país que alcançou um melhor grau de desenvolvimento, mas ainda muito desigual. É preciso cuidar das regiões que ainda não tiveram acesso ao desenvolvimento. Governador, o senhor mencionou alguns desafios. Eu acho que essa questão do equilíbrio fiscal certamente é uma questão que todos os estados, o próprio governo federal tem enfrentado. Os últimos anos de recessão foram muito complicados e isso acaba gerando distorções em todos os outros setores. A questão de redução de investimento e de congelamento de alguns gastos, quando é o caso, impactam, por exemplo, as outras áreas, como segurança, educação e saúde. O senhor já é um governador experimentado, quarto mandato, tem uma grande experiência administrativa. Quais foram as principais ações no seu governo que o senhor fez para realmente endereçar esses problemas mais críticos lá? Olha, não se trata aqui de uma disputa meramente ideológica. Veja, o governo federal, recentemente, fez um plano, onde o plano foi criar um teto dos gastos, um teto para as despesas, vírgula, deixando de fora a parte da dívida.
Ou seja, na prática, nós vamos ter que cortar de todas as áreas, qualquer área, da educação, da saúde, desde que seja suficiente para poder suportar os encargos da dívida. Uma dívida que já chega a 80% do produto interno bruto, da riqueza do Brasil, a dívida da União, a do Piauí, que era 40%, caiu para 7% do PIB, tá certo? Uma dívida que consome mais da metade da receita, ou seja, o esforço de todos nós brasileiros que pagamos impostos, tributos, metade para pagar dívida e os seus encargos, aliás, a taxas muito elevadas. A instabilidade, que precisa ter um cuidado, porque a instabilidade muitas vezes gera um fator que beneficia o financismo, né? Os que vivem da especulação. Então, se você tem uma crise como o Brasil tem, não é todo mundo que perde, tem uma parte que ganha. Então, veja, no Piauí nós fizemos um ajuste. Qual foi a ideia? Nós vamos ter que ter um controle nas despesas, mas com um objetivo: ampliar investimento. Por exemplo, nós, enquanto a gente tiver uma capacidade de investimento abaixo, não é, de 10% da receita corrente líquida, nós não vamos poder dar ganho real. Nós vamos poder corrigir até a inflação, mas não poder dar ganho real. Por quê? Porque, veja só, o Estado não existe para si próprio, ou seja, há necessidade para si mesmo. Então, há necessidade de você seguir ano a ano avançando. Tem que fazer uma infraestrutura que não tinha, tem que repor uma outra, precisa comprar equipamento, porque o Estado é, antes de tudo, um grande prestador de serviço. Então, quando fizemos assim, qual foi o resultado? Nós trouxemos o Piauí para um estado que, de 2014 para cá, teve saldo positivo no crescimento econômico, teve saldo positivo no emprego e teve capacidade de investimento. Então, se um estado que nem o Piauí pode, como é que o Brasil não pode? Então, eu estou colocando aqui que esse é, sim, um desafio que todos nós temos que olhar com muita atenção. O senhor toca na sua fala acho que numa das principais tensões que estão colocadas hoje no país, do ponto de vista macroeconômico e de estratégia de desenvolvimento, que é realmente como equilibrar esse desafio do equilíbrio fiscal com a necessidade de manter a capacidade de investimento para desenvolvimento econômico e social. Isso não tem sido uma discussão fácil. E é nesse contexto, inclusive, que surge essa grande discussão e possibilidades e oportunidades na área das parcerias público-privadas, né, que é o tema do nosso debate a partir de agora. Então eu gostaria de saber como que o senhor, representando o governo do estado do Piauí, enxerga essa questão dos investimentos em infraestrutura por meio das parcerias com o setor privado. Bom, veja só, primeiro só um ponto que eu acho que é interessante colocar, em meio às várias formas de ajuste, tem um que, por exemplo, o meu campo político vai ter que ter também a coragem e a responsabilidade de tratar, que é a questão da Previdência. A Previdência não se trata só de o sacrifício de uns apenas para equilibrar o Estado. Não, é uma ameaça real, como já aconteceu com alguns estados. É verdade ou não é no Rio de Janeiro? É verdade ou não é no Rio Grande do Norte, em que pessoas chegaram o dia de receber o salário e não tinham nem aposentado, nem ativo. Ou seja, nós vivenciamos um período em que o crescimento econômico, ali nessa fase do governo do Lula, da Dilma, no primeiro mandato, você tinha um crescimento econômico que de alguma forma escondia um crescimento fora do eixo do déficit da Previdência. Bom, o que acontece? O país entra em recessão e começa esse déficit a consumir aquilo que era investimento. Então começa a ter um déficit no orçamento, começa a desequilibrar, a ter colapso nos estados. Então nós vamos ter que tratar. E Previdência não tem segredo. Eu tenho dito aos líderes com os quais nós temos um bom diálogo, Previdência é equilíbrio atuarial. Ou seja, eu tenho que fazer uma poupança que seja capaz de me sustentar por alguma razão quando não puder trabalhar na forma da regra que foi estabelecida. Ponto. Tá certo? Então,
nós temos que ter uma capacidade de entendimento para dar a solução. No meu estado, é R$1 bilhão de déficit, era dinheiro que era para ser de investimento, eu tenho que ir lá na conta do investimento, vou cancelar essa ponte, vou cancelar essa escola, vou cancelar esse hospital, para poder cobrir o déficit da Previdência. No mundo real, é exatamente isso. Então, veja só, a parceria público-privada, ela é sim uma alternativa excepcional, além dos investimentos que você faz com recurso próprio, além de empréstimo, além de parceria com o OGU, por exemplo, quando é possível com a União, e aí não tem muita, acho que de uma forma bem simples, que, como eu vejo, eu quero fazer uma obra, tá certo? Ora, eu contrato o privado, ele faz e a obra é do Estado. Eu posso ir lá fora também, tomar um empréstimo e faço a obra, e a obra é do Estado, mas eu tenho um empréstimo para pagar. Ora, por que eu não posso chamar o privado, ele realiza aquele investimento que o Estado não tem, realiza o investimento agora, o Estado coloca esse serviço, que é o que a gente normalmente presta, serviço de transporte, serviço relacionado a saneamento, água, esgoto, enfim, eu repasso aqui para o privado, ele tem que fazer ali um investimento também para reduzir despesa, para aumentar a receita, garantindo tarifas, garantindo aquilo que é compatível com a sociedade. Esse é o papel público, de nunca deixar que a gente tenha um patamar insuportável para a população, ele tem que ser adequado, de preferência com a justiça social, como fizemos no projeto de saneamento da capital do Piauí, em que mantemos, inclusive, um sistema de tarifa cruzada, onde os mais pobres mantêm um diferencial por um consumo mais baixo do que quem tem um consumo mais alto. Então, veja, eu posso resolver um problema hoje que o Estado não tem condição. Para resolver o problema de saneamento, levar água para quem não chegou, cuidar de esgoto, cuidar de saúde, na verdade, e precisa de 1 bilhão e 700. O Estado tem? Não. O governo federal tem? Não. O privado tem. Eu topo botar esse investimento se eu ficar com o sistema por 30 anos, tá certo? Mas o patrimônio é do Estado. Então, nem do ponto de vista ideológico tem problema, porque ele permanece ali como um patrimônio público, sob o controle público, com uma agência reguladora, com regras de proteção social. E isso vale para levar a fibra ótica para ter internet, para garantir que setores como a Ceasa, que cuida de uma central de alimentação, de serviços que são próprio setor privado, ali é comércio. Setores como a área de uma rodoviária, que tem uma parte que é do Estado, mas outra parte é comércio. Eu vou ter que cuidar de barbearia, de restaurante, não, isso não é papel do Estado. Então, isso eu passo para o setor privado e ela garante investimentos e um projeto melhor. Agora, ter um porto, que é um investimento que se traduz em alavancagem para outros investimentos, garantir uma rodovia que permite mais investimento. Então, o que eu estou dizendo é que isso, num momento como o Brasil vive, além de ser uma necessidade, ela se torna, inclusive, uma prática em que o poder público vai numa linha de aprendizado dos dois lados. E eu defendo que tem setor público com eficiência. Você vai na junta comercial do Piauí, é 100% público e é muito eficiente. Então, tem setor público com muita eficiência. Não se trata de estigmatizar, o que é privado é bom, o que é público é ruim. Não, negativo. Eu estou dizendo de somar experiência e, com isso, dar um melhor resultado para a população. Não, excelente, governador. O senhor falou bastante mesmo sobre essa dificuldade dos estados, de ter capacidade para investir e de buscar na parceria com o privado uma fonte de financiamento, muitos ainda pensam que vem quase que de graça, mas não é, Então essa percepção de que isso vai tem um impacto de longo prazo, mas o ativo não deixa de ser público. Isso é muito importante. Mas o senhor também tocou... Inclusive, desculpe, só o ativo acrescido dos investimentos, ou seja, tudo aquilo que teve de investimento no período, eu tenho mais no caso do saneamento, eu tenho mais uma estação de tratamento, eu tenho mais adutoras, eu tenho mais sistemas de captação de água, tudo isso se reveste
para o poder público. Não, excelente. E o senhor mencionou a questão da eficiência, a palavra eficiência. E uma das grandes vantagens advogadas pelos defensores das parcerias público-privadas é que, além de, lógico, diluir esse impacto orçamentário ao longo do tempo, é a possibilidade de estruturar projetos que aumentem a eficiência e a qualidade na prestação do serviço público atrelado àquela infraestrutura, né? Bom, aqui você coloca um ponto muito importante. Começa tudo do projeto. Se não tiver um estudo bem feito, não pode ser só um negócio para inglês ver, tem que ter um estudo de viabilidade bem feito, tem que ter as condições, não é, de ver qual é realmente ali o limite do privado e o limite do povo, né, que é o público, tá certo? Bom, na hora que você faz isso, com certeza o resultado é bom. Se nascer já com um projeto mal feito, um estudo mal feito, vai dar errado. Seja como público ou como privado, não é verdade? Seja como público, seja como privado. E é sobre os projetos que eu queria agora começar a falar um pouco, e aí eu queria fazer uma pergunta para a doutora Viviane. Viviane, que lidera a Superintendência de Parcerias e Concessões do Piauí, ou seja, está à frente da estruturação e do acompanhamento dos projetos lá no Estado. Viviane, considerando tudo isso que a gente falou até agora, e sua experiência ali, prática do dia a dia, liderando esses projetos, liderando uma unidade que tem feito um trabalho muito importante no país, quais têm sido os principais desafios ali que você, como líder da equipe, tem enfrentado na estruturação dos projetos e como você já tem projetos em andamento também, no acompanhamento na gestão desses projetos? E uma pergunta para facilitar ainda mais sua resposta. Além dos desafios, quais foram as soluções ali que a equipe do Piauí tem adotado para endereçar esses problemas? Bom, Carlos, eu reputo que acho que o maior desafio que a gente enfrentou, e é comum à maioria das unidades de PPPs, né, quem trabalha com esse segmento, é o desconhecimento, a ignorância sobre o tema. Porque o desconhecimento leva à resistência, e a resistência leva à judicialização, a diversos problemas. O desconhecimento também gera estudos ruins. Então, a gente tem procurado trabalhar muito do lado de fora do governo, com a comunicação, com o diálogo transparente. O governo do Estado deu muita estrutura de comunicação para a superintendência. Hoje a gente é a única unidade do país que tem todos os canais de comunicação de acesso à população. A gente tem Instagram, a gente tem YouTube, a gente tem Facebook. É uma forma de massificar a informação. Além disso, a gente tem trabalhado muito, não só nas audiências públicas, mas no diálogo com a população, com os segmentos, os atores envolvidos nos projetos. Isso tem ajudado muito, principalmente em criar o ambiente. A gente costuma dizer lá no Piauí que a gente precisa dar licença social para os projetos darem certo. E dentro do governo é a capacitação e a qualificação, né? O governo do Estado do Piauí, nesse último MBA, inscreveu 15 profissionais, 15 servidores efetivos, inclusive, porque esse pessoal vai permanecer na administração e é importante que fique a memória do que foi feito e eles acompanhem a evolução do projeto. Esse é o ponto fundamental para a PPP dar certo. Viviane, tem um ponto, Carlos, que é o seguinte: exige muita eficiência do poder público após o contrato com o privado, tá certo? Você vai ter que ter uma capacidade de regulação muito forte, uma capacidade de monitoramento muito forte para poder alcançar o resultado. Ou seja, eu estou dizendo que ele é um passo avançado em que o privado se soma com o poder público, mas não significa tirar o público da responsabilidade. Não, nós vamos ter que estar em parceria mesmo. Ou seja, se eu pudesse dar uma ênfase numa palavra nesse processo, é o da parceria. Ela não é toma privado, agora é teu. Não, é parceria. Topa uma parceria, isso tem que estar expresso no contrato. Você toca no ponto da capacitação, que
E para a gente é importante até escutar isso, porque essa é a área que nós militamos no MBA PPP e Concessões, do qual você já é graduada da primeira turma, e essa preocupação do Estado em realmente construir capacidades institucionais, a gente recebe com muita alegria, porque nós entendemos também que, por tudo que a gente olha em todos os níveis da federação, essa falta de conhecimento, a confusão conceitual e de que realmente como cuidar de todo o ciclo de um projeto de infraestrutura é algo que precisa ser endereçado, porque a gente vê um grande índice de mortalidade dos projetos que nem chegam à fase de contratação nos procedimentos de manifestação de interesse, e depois que são contratados, se não forem bem monitorados, bem gerenciados, vai dar problema, né? E aí, pensando, dando continuidade, Viviane, dos projetos, hoje, o que você já consegue enxergar de resultados práticos já alcançados com os projetos que já foram contratados? Que tipo de impacto você já vê? Nós temos 32 projetos na carteira. Dos 32 projetos, 5 estão contratados e já geram resultado. O governador tocou num ponto que é importante, realmente, o monitoramento. Não adianta a gente estruturar bons estudos, licitar e contratar se do lado de dentro o governo, através da sua equipe, não conseguir monitorar e acompanhar. Esse trabalho é um trabalho desafiador e é diário. Ele é diário, até porque a população demanda o próprio governo para acompanhar os resultados do contrato firmado. Os 5 contratos firmados, eles já vem gerando. O primeiro contrato firmado foi com as rodoviárias, depois, na sequência, a gente firmou da subconcessão de saneamento, o da SEASA, que foi o terceiro, depois Piauí Conectado, e agora, mais recente, o Ginásio Verdão. Todos eles, principalmente os mais antigos, que já estão mais maduros, eles já têm resultados positivos, já vem gerando resultados que a população percebe, sente, principalmente com relação à qualidade do serviço. Não é só o investimento em si, é a percepção do investimento. Para nós faz diferente, enquanto governo, quanto foi investido de capital. Para a população isso não interessa. Para a população interessa que a água chegou na casa, interessa que não tem esgoto, interessa que vai na SEASA, está limpo. Para o pessoal da SEASA interessa que agora tem segurança, tem limpeza. Então, essa percepção ela é diferente. E a gente tem que se preocupar com todas elas. E os 5 contratos, claro, o mais recente vai começar a gerar resultado agora, mas todos eles têm resultados positivos, mas fruto muito também do trabalho de monitoramento, acompanhamento diário ao trabalho da concessionária. Não, excelente. A Viviane, você falou da carteira de projetos. E aí, governador, eu gostaria de voltar a pergunta ao senhor, porque eu sei que vocês estão aí numa maratona pelo país, inclusive fora do país, apresentando a carteira de projetos de PPPs, concessões, de infraestrutura, né, de uma maneira mais ampla, para possíveis investidores. Então eu gostaria de perguntar, hoje quais são os principais projetos na carteira do Piauí? Qual que é a capacidade, o que vocês estimam aí de, correndo tudo mais ou menos bem aí com as concorrências, qual que é a capacidade de geração de volume de investimento desses projetos na carteira, e também quais são os benefícios sociais para a sociedade do Piauí que vocês esperam, e também para o setor privado local, para a economia da região, né? Bom, deixa eu lhe dizer assim, todas as vezes que temos que tomar decisão sobre uma parceria, repito, parceria ela tem várias modalidades, eu faço a seguinte pergunta: o que o povo ganha com isso? Aí é o meu lado político, né, como quem tem que ter essa preocupação. Ora, o Piauí tem um objetivo. Qual é o objetivo? É um plano que desde 2003 até 2022 sair de uma situação de muito baixo desenvolvimento, IDH 0,4, muito baixo, é isso que a medição lá atrás apontava. Com o que fizemos, saiu de muito baixo para baixos, e eu comemorei, saiu de baixo para médio, onde estamos hoje, e agora queremos ir para alto desenvolvimento. O que é que eu estou dizendo? É possível alto desenvolvimento. Ora, se para isso acontecer, eu tenho que crescer a economia, portanto, crescer a renda, de preferência uma renda espalhada, eu preciso fazer com que
você tenha uma melhora na educação, qualidade, profissionalização, enfim, mais pessoas com um tempo de estudo mais elevado, terminou o ensino básico, pôde fazer um ensino técnico, de preferência chegou numa universidade, numa pós-graduação, ou garantir qualidade de vida. Você tem uma qualidade de vida que significa menos criança morrendo, menos gestante, menos pessoas morrendo no trânsito ou morrendo drogado, enfim, significa reduzir mortalidade, que é possível, principalmente do mais jovens, das crianças, enfim. Então, quando eu olho desse jeito, aí eu vejo aqui, para desenvolver a região norte do Piauí, a região tem lá 9 mil hectares de frutas, não é? Acerola, goiaba, melão, enfim, banana. Do outro lado do rio Parnaíba tem São Bernardo, eu tenho ali pescado, eu tenho uma zona de processamento para exportação, onde ceras de carnaúba, por exemplo, tem região que produz álcool, produz açúcar, tem minério como mármore, enfim, e tudo isso aqui pode gerar riqueza, gerar emprego, gerar renda, mas preciso facilitar o transporte. Então, preciso fazer um porto. O Estado tem dinheiro? Não. Tem um privado que, se eu passar o que o Estado já fez, que é um investimento de 500 milhões, se o Estado, tem alguém que topa botar 300 milhões que na nossa conta já coloca o porto em funcionamento? Tem. Então, passa para o privado. É isso que significa, não é, a parceria. Eu posso pensar também, eu estou fazendo um ajuste. O ajuste não pode pensar só demite gente, faz redução de salário. Tem que ser pensado em medidas inteligentes. Então, eu pago 50 milhões de conta de energia por ano. Então, se aparecer alguém aqui que investir em energia fotovoltaica, né, energia solar no Piauí, fazendo 8 usinas, 200 milhões de investimento, gerando emprego, etc., e me fornecer energia por um preço 20% mais barato, né? Ou seja, em vez de pagar 50 milhões, eu vou pagar 40, eu vou ganhar 10 milhões por ano, 6 milhões, ou seja, eu vou ganhar numa economia, isso é ou não é importante? É mais dinheiro que sobra para investimento. Ou eu tenho um investimento em comunicação, fibra ótica, satélite, enfim, que coloca pontos de internet na escola, na unidade de saúde, na delegacia, em cada área, na área de assistência técnica, e por um preço 10, 15, 20% mais barato, às vezes 30%. Isso é ou não é um ganho? Então, quando eu penso dessa forma, eu acho que aí quebram-se todas as barreiras. Então, é isso que a doutora Viviane colocou. Desconhecimento que é o problema. Então, por isso que o trabalho que vocês fazem aqui com esse MBA é fundamental, porque prepara pessoas como ela ainda mais para o Piauí, uma das maiores especialistas do Brasil, uma equipe que está sendo formada aqui vai nos ajudar ainda mais no Estado, e não apenas do lado do setor público, do executivo, vai ajudar em outros ramos de atividade. Então, o que eu estou aqui lhe dizendo, nós temos uma carteira hoje de 32 projetos. Hoje, que eu digo, ela vem sendo preparada principalmente de 2015 para cá, em diferentes áreas, tá certo? Se responde essa pergunta, o povo ganha alguma coisa e não tem nada de imoral, de ilegal, de que não é ético. Se responde dessa forma, vamos fazer, tá certo? Tem resultado positivo para a população, vamos fazer. O investimento total previsto vai ficar entre 6 bilhões e meio a 7 bilhões de reais. Ora, uma conjuntura dessa, onde é que eu vou encontrar 6 bilhões de reais? Tomando empréstimo? Não tem. No OGU? Não tem. Do dinheiro próprio do Estado? Não tem. Então, PPP é uma alternativa de antecipar desenvolvimento. Antecipar desenvolvimento. Eu faço hoje o que eu ia fazer daqui a 30 anos, como era o caso do saneamento. Então, é disso que se trata. O senhor mencionou 32 projetos.
Bastante projeto para você cuidar lá, né, Viviane? E Bastante 5 já com investimento. E 5 já contratados, né? Então, mas ainda tem 27 aí que estão sendo estudados, de diversos mecanismos, né, de procedimentos de Estou manifestação. cobrando para ela 10 esse ano. Viu? 10 esse ano, né? 10 projetos esse ano. Mas quando o senhor fala de colocar na frente realmente os interesses da sociedade, eu acho que é isso que se espera dos líderes públicos, né? Que utilizem as parcerias com o privado como um instrumento para ajudar a alavancar desenvolvimento econômico e social e levando os benefícios para a sociedade, né? Então esse eu acho que é um ponto de partida essencial, né? Talvez é o principal para se tomar uma decisão de qual projeto fazer ou não fazer. E a gente sabe que uma das maneiras de levar esse benefício da população realmente é fazer com que os projetos sejam mais eficientes, façam mais com menos, que aumente a qualidade do serviço público, que a qualidade da infraestrutura construída ela dure por mais tempo, tenha a manutenção adequada, ou seja, isso é o que leva ao grande benefício para o cidadão. E uma maneira que se faz isso, né, é o momento da licitação, né? Então, a experiência mostra que realmente onde se consegue mais benefícios para o consumidor, para o cidadão final, é quando se existe verdadeira competição. E é essa pergunta que eu queria te fazer, Viviane. Nesses projetos que estão sendo estruturados, como vocês estão pensando realmente em contar com uma participação grande dos privados e estimular essa competição? Antes de entrar nesse ponto, deixa eu só reforçar um aspecto que o governador levantou, que é sobre a decisão quando a gente leva os projetos. Se eu pudesse dar um conselho para quem vai começar a trabalhar com PPP ou para quem os governos que estão começando a se organizar, é uma boa governança institucional. O nosso conselho de gestão, o conselho gestor das parcerias no Estado funciona efetivamente, o governador é o presidente, ele participa das reuniões, não é ele discute, fazer de conta, não. Ele discute, então assim, ele sabe de todos os projetos e não é do jeito que as pessoas acham, que a gente leva e vai aprovado, não. Vários projetos voltam para a gente reformular, voltar e ver despesa, como é que melhora a tarifa. Então, às vezes o projeto tem um efeito social que é prejudicial. Resolve esse problema. A gente resolve o problema. Então, essa é uma dica de ouro e que faz muita diferença. Conheço várias unidades que o pessoal nem vai para a reunião de conselho gestor, quem faz é só o secretário junto com o gestor líder, né, o governador, o prefeito. Mas o momento da licitação é o momento realmente, talvez seja a cereja do bolo do projeto, né, de toda a etapa do projeto. A gente tem trabalhado muito com as ferramentas da Lei 8666, a audiência pública, a consulta pública, mesmo para projetos que não precisam, caso de concessão de uso, a gente utiliza. Independente de valor, a gente tem dado muita ênfase à participação da sociedade, até para estimular e fomentar o mercado local lá no Piauí, para que conheçam e participem dos processos licitatórios. A gente submete os editais à avaliação, inclusive dos órgãos de controle. Quando a gente termina a estruturação dos estudos, a gente prepara os CDs e manda os ofícios para a Assembleia, Câmara de Vereadores, Tribunal de Contas e Ministério Público. Todos eles recebem antes da consulta pública, para se manifestarem, até para ajudar, né, a melhorar o projeto. E o setor privado, o mercado, conhece o projeto por 2 mecanismos. O da audiência, que é de lei, e a gente criou uma ferramenta que é a avaliação de mercado. Projetos mais complexos, mais sofisticados, que dependem um pouco mais de volume de recursos, e que a gente também tem interesse de atrair empresas com maior expertise, maior know-how. A gente disponibiliza, o EVTE mesmo da Minusina já tem mais de 20 dias que está disponível para acesso e consulta, para o mercado apresentar sugestões, apresentar suas manifestações ou críticas para a gente melhorar os projetos e ampliar a competitividade. Um bom projeto, ele é fruto de uma boa competição e de estudos bem elaborados. Editais fechados, feitos em gabinete, que as pessoas não conhecem, geralmente geram problemas. Não, excelente. Você já até antecipou alguns pontos que eu ia te perguntar. Quais recomendações você daria para as equipes técnicas, né, que hoje estão trabalhando com os projetos? E você já falou de governança institucional, de estímulo à competição, de realmente elaborar bons projetos. Mas né? tem um ponto que é fundamental: gostar muito do que faz. A equipe da superintendência é diferenciada.
é diferenciada. Eles trabalham da hora que acorda até a hora que não dorme, porque assim, eles não dormem. E trabalham sábado, trabalham domingo. A gente fez agora o roadshow do Porto e a assinatura do contrato do Verdão. Para você ter ideia, a equipe da superintendência faz até a parte que não é função, efetivamente não seria uma função nossa, que é organizar a mesa de café e recepção. Por quê? Porque eles querem que dê tudo certo, eles têm interesse que as pessoas cheguem, se sintam acolhidas, então existe muito amor, muito compromisso, eles entendem a ferramenta e, diga-se de passagem, todos eles foram contratados, ninguém conhecia de PPP, até porque no estado do Piauí a gente não trabalhava com essa ferramenta. E aí entra um outro aspecto importante, foi a confiança do governador na montagem dessa equipe. Não houve interferência política, é uma equipe completamente técnica, escolhida por currículo, e eles trabalham por produtividade. Então, assim, eles sabem que o que eles produzem gera efeito e também melhora a vida deles. É uma relação ganha-ganha. É parceria de todo jeito, é parceria com o funcionário, é parceria com o servidor, é parceria com a população, é assim que funciona. Não, é muito bom isso que você fala, Viviane, e eu acho que, né, governador, isso acaba também sendo um reconhecimento do papel do gestor máximo do Estado, de um líder público. E eu gostaria de encerrar essa nossa entrevista ali fazendo uma pergunta justamente nesse sentido. A partir dessa experiência do Piauí com parcerias com o privado, a partir da maneira como vocês têm feito esse trabalho lá, o senhor, como um líder público, que recomendação ou recomendações o senhor dá para outros líderes públicos que estão começando a se enveredar pelo caminho das parcerias, ou mesmo para aqueles que já estão engajados, estão implementando, enfrentando dificuldades? Quais seriam suas recomendações para esses líderes? Bom, primeiro, eu sei que cada estado tem uma realidade, cada município, o próprio governo federal, mas eu aconselho ter esses modelos de parceria com o setor privado, repito, seja uma concessão, uma subconcessão, build-to-suit, enfim, porque é uma ferramenta, é um instrumento, é uma alternativa para mais investimento no momento de dificuldade e para bons resultados. O que eu aconselho, além de tudo que foi dito aqui? A preocupação, nós seguimos os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS. Isso não é uma fantasia, não é nada romântico, na verdade é algo essencial, porque quando eu coloco, vamos dizer assim, fazer uma parceria para poder eu receber uma outorga alta, receber um dinheiro para o meu caixa, quando o objetivo é esse, o que acontece? Eu não tenho preocupação ambiental, vai dar problema, não tenho uma preocupação social, vai dar um problema, a população muitas vezes vai para uma tarifa de pagamento inadequada e vai reclamar e vai ser um conflito e vai ser ruim para todo mundo, para o público, para o privado e para a população. O outro é de ter sempre, vamos dizer assim, muita responsabilidade com aquilo que é a parte do setor público. Então não adianta você colocar uma garantia que depois não vai cumprir. Não adianta colocar um comprometimento da parte pública que não tem sustentação. Veja, no momento em que tem dificuldade, tem alternativas que não significam desembolso de recurso novo na despesa do Estado. É o caso de parceria como essa da comunicação, essa da SEASA, essa outra relacionada ao porto, por exemplo, ou das mini-usinas, que na verdade tem um ganho, tá certo? Então, é preciso ter esse cuidado. Por quê? Porque não pode queimar o filme. Não é? Aliás, quando um Estado faz errado, isso causa um problema para o Brasil todo. Então, é preciso realmente que seja feita com muita responsabilidade na tomada de decisão. E esse olhar o Piauí tem, e acho que cada um dos estados e cada um dos que entrarem nesse ramo podem ter. Eu fico feliz de escutar isso, porque eu acho que essa questão das parcerias público-privadas, elas têm que ser feitas com muita responsabilidade fiscal também, porque realmente você pode estar correndo o risco de criar uma bomba de longo prazo, se você não tiver a responsabilidade que se requer dos grandes líderes de pensar o seu Estado de uma maneira
de longo prazo, né? Me permita só, Carlos, às vezes você tem vai numa onda, né? Ah, o outro ali está fazendo, eu vou fazer também, tá? O município tem um sistema d'água, eu vou passar agora para o privado. Às vezes chega lá um privado que está ali atrás, na verdade, só de pegar aquele contrato para vender no mercado. Isso não é PPP, isso não é uma concessão adequada, isso não é um sistema como se deseja. Então, o que eu quero, o que eu espero é que, por exemplo, lá atrás tinha uma ideia de ter um fundo, não é, para PPP junto com a própria União. Isso terminou não andando. Mas eu creio que é preciso organizar bem para o Estado caminhar de acordo com a sua responsabilidade nas garantias, tá certo? Então eu sou muito otimista em relação ao Brasil, mais ainda em relação ao Piauí. Não é essa oba-oba de ir numa onda, enfim. Tem várias alternativas, essa é uma das alternativas e o efeito vem. Ele vem com mais crescimento. Nós vamos lá para fazer uma parceria, que é uma concessão de uma rodovia na região do Matopiba, nessa região dos Cerrados. Liga uma reserva de calcário na região de Antônio Almeida, no Piauí, a uma outra reserva de calcário na região de Santa Filomena. Aqui de um lado e de outro, por onde em 330 quilômetros passa uma rodovia, tem produção. É produção de milho, é produção de soja, é produção de arroz, é produção de algodão, enfim, tem emprego, tem economia crescendo e com responsabilidade. Ora, se o Estado fez uma parte e não tem dinheiro para fazer a outra, ou privado, você topa? Topa. Então você concede aquela parte já feita e o privado vai lá e faz a outra parte. Agora, na hora de fazer isso, qual é a tarifa adequada aqui? Eu quero a menor tarifa, eu não quero a maior outorga, eu quero a melhor tarifa cobrada, não é, do usuário. Por quê? Porque isso é menos custo, isso é mais competitividade para a região. Quem quiser conhecer mais sobre a carteira de projetos do Piauí deve visitar que site? ppp.pi.gov.br, o YouTube, Instagram e o Facebook. E ó, não vai faltar lugar para procurar informação. Então, governador Wellington Dias, superintendente Viviane Bezerra, queria sinceramente agradecer pela disponibilidade de vocês participarem dessa nossa série de entrevistas. Vocês jogaram luz, trouxeram exemplos sobre os desafios, sobre as soluções, sobre o que vocês estão fazendo no Piauí, e tenho certeza que isso ajuda outros estados, outros municípios, inclusive, com a experiência de vocês, porque hoje o grande motor aí das PPPs tem sido os estados e os municípios, e eu acho que é muito importante essa experiência de vocês. Então eu agradeço muito a presença de vocês. Obrigada. E vocês continuem acompanhando essa série com as outras entrevistas, adquirindo mais conhecimento e obtendo mais informações para os desafios e soluções das PPPs no Brasil. Muito obrigado.